Olá, queridos professores! O nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PECTIM, já está no ar. E contamos com a sua companhia e já estamos na lição de número 4 da nossa classe de adolescentes e pré-adolescentes. Esta aula é voltada para você, professor, que trabalha com essa revista do PEC, tá bom? A aula de número 4 tem como tema Atenção ao vírus na igreja. Então, olha essa temática bem assim chamativa para a linguagem de hoje dos nossos adolescentes. Vírus. Aí você lembra lá, você pode até fazer um pouco aquela comparação, né? Hoje nós temos o nosso aparelho de celular. Se nós não tivermos cuidado com o que nós acessamos, né, as redes que nós, às vezes, muitas vezes, links que nós acessamos, temos que ter cuidado, porque muitos desses links que às vezes nos enviam pode ter vírus e nós podemos perder muitas coisas em nosso celular, até mesmo as nossas contas bancárias. Então, já é um alerta que nós temos que ter com o nosso aparelho celular. E aqui a temática é atenção ao vírus na igreja. Então, vamos aprender aí que vírus era esse no tempo do que o apóstolo Paulo escreveu essa carta ao jovem Timóteo, tá bom? Então, vamos dar continuidade. O nosso versículo-chave de hoje ele está no capítulo 4 e o versículo 16 da primeira carta a Timóteo. Diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Então, olha, palavra de Deus. Tá bom, professores? Lembre-se que o que nós estamos passando para os meninos é a palavra de Deus, tá? A nossa verdade prática, ela diz assim: o cristão deve permanecer vigilante contra o erro, firmando-se na palavra, cultivando a piedade e vivendo como exemplo fiel, tá? Então, esse aqui é a nossa verdade, nosso versículo-chave, a nossa verdade prática. O para-ler estudar que você tem que estar durante a semana focando nesse capítulo 4, tá? Do versículo 1 ao 16, ou seja, é um capítulo curto onde você pode ler, reler, para você dominar o assunto, tá bom? Isso com a ajuda de oração e consagração, tá? Os objetivos da lição de hoje, professor, é identificar os sinais de apostasia nos últimos tempos, entender a importância da piedade e da disciplina espiritual e reconhecer que é possível ser exemplo fiel mesmo na juventude, que é o nosso exemplo Timóteo. Sabemos que ele era um jovem, então aqui está falando que devemos reconhecer que é possível ser exemplo fiel mesmo ainda jovem, tá? No Fique a Dica, professor, você vai iniciar fazendo uma pergunta para os alunos. Como podemos perceber quando algo está contaminado ou fora do padrão? Olha aí a pergunta. Como podemos perceber quando algo está contaminado ou fora do padrão? Isso você pode jogar tanto para um ambiente escolar, um ambiente de trabalho e até um ambiente familiar e também um ambiente conjugal, marido e mulher, né? Você vai jogar a pergunta, você vai esperar as respostas, deixar os alunos interagir e depois você vai explicar, dizendo que Paulo alerta sobre um vírus espiritual. Olha aí a temática, vírus na igreja, né? Então, era um vírus espiritual, ou seja, ensinos falsos que afastavam as pessoas da fé em Cristo. A única proteção é permanecer firme aonde? Na palavra. Permanecer firme na palavra. Então, essa aqui é o Fica a Dica. Eu trouxe uma pequena dinâmica também que você pode ou ficar com essa aqui da lição que a lição sugere, ou essa que eu vou mostrar para vocês. Você vai precisar apenas de um papel com as seguintes palavras e um outro em branco. Você também vai precisar de uma folha de papel carbono. Tá? Creio que muitos
que já são de 40, 50 anos, sabe o que é uma folha de carbono. A geração de hoje, acho que muitos não conhecem, tá? E nem sabe para que é útil ela. O tema da dinâmica de hoje é seja exemplo. E como nós estamos falando de Timóteo, eu vou usar o próprio Timóteo, tá? Aqui são algumas características que Paulo pediu que Timóteo fosse, que ele fosse exemplo no amor, na fé, na pureza, no falar e no agir. Olha que Paulo, ele aconselhava Timóteo a ser esse exemplo aqui, tá? Aí você vai pedir justamente para os... E essa folha aqui vai representar Timóteo. A folha em branco vai representar você e os alunos. Olha, essa folha em branco aqui vai nos representar. E você vai dizer para ele que você precisa também ser exemplo, assim como Timóteo foi. Aí você vai começar a interagir com seus alunos perguntando como é que você vai ser exemplo no amor? Como é que você vai ser exemplo na fé, na pureza, no falar e no agir? Aí você pode, nesse momento, dar exemplos, né? De se alguém hoje viesse te falar algo que não era verdade, como você iria agir no falar e no agir com essa pessoa? Porque Timóteo, ele era exemplo ao falar e ao agir. Como nós seríamos exemplos se hoje alguém viesse e falasse algo que não fosse verdade a nosso respeito? Como nós iríamos falar? Como nós iríamos agir com essa pessoa? Será que nós conseguiremos nos dias de hoje ser exemplo, assim como Timóteo foi no falar e no agir? Na pureza. Será que hoje os jovens de hoje, os adolescentes, eles conseguem se manter puros, assim como Timóteo, ele foi na sua época, no seu tempo? Será que nós conseguimos ser exemplo em amor? Porque Timóteo, ele não só falava, mas também ele expressava em prática o amor e a fé. Deixe os meninos falarem, expressarem as suas opiniões, e depois muitos vão falar que tem às vezes aqueles que são bem agitados, eles vão falar que não conseguem levar desaforo para casa. Mas você depois vai falar assim, olha, realmente, nós, pela nossa própria força, nós não conseguimos ser exemplo. Aí você vai apresentar justamente a folha de carbono. A folha de carbono, ela vai representar o Espírito Santo. E você vai dizer para os seus meninos que quando nós oramos e pedimos a ajuda do Espírito Santo para nós sermos exemplo, assim como Timóteo foi, o Espírito Santo de Deus, ele age em nossa mente, ele age no nosso coração, ele age no nosso falar, ele age no nosso pensar e no nosso agir. Por quê? Nós estamos pedindo ajuda para ele. E quando nós pedimos ajuda para ele, ele vem. Aí quando ele vem, olha, aí você vai fazer o seguinte, vai colocar o carbono aqui atrás da primeira folha aqui que representa Timóteo, e você vai colocar a folha que representa os meninos atrás. Já que eles precisam ser exemplo, assim como Timóteo foi, porque Timóteo estava em Cristo Jesus, né, firmado na palavra, você vai pedir para cada um deles, cada um pode vir na frente na hora e escrever uma palavra. Aí veio o primeiro, vai lá, peça para ele contornar as palavras. Aí o primeiro veio, contornou. Amor. Ó, contornou amor. Peça para o segundo vir e contornar a fé. O outro vem, né? Contornou a fé. Depois o próximo vem, contornou a pureza. Observe que isso aqui já é a presença do Espírito Santo tratando e agindo, entendeu? Não é pela nossa própria força. O outro já vem para escrever a palavra falar e o outro já vem para escrever a palavra agir. Olha aí. Todos já contornaram
a palavra, tá? Fale para os meninos que quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, ele vem em nosso favor, quando há sinceridade no nosso coração. E olha o que acontece. Isso aqui é o exemplo que é Timóteo, né? E olha aqui o que acontece, mostra para os meninos, que quando eles pedem ajuda, nós conseguimos exercitar justamente estes exemplos que Paulo aconselhou Timóteo a seguir. Mas por que Timóteo conseguiu? Porque ele estava firmado na palavra de Deus. E ele também estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, fale para os meninos que assim também nós devemos ser como Timóteo, ser firmados na palavra e ser guiados pelo Espírito Santo. Assim nós conseguiremos ser exemplo na geração de hoje. Então, aí você vai dar início à sua aula já. Então, é uma dinâmica bem simples, fácil de aplicar e com um objetivo bem forte para os meninos, tá bom? Então, vamos já dar início à nossa introdução. A introdução de hoje, professor, ela nos diz assim: em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo dá um alerta real sobre os últimos tempos. Muita gente vai se afastar da fé por cair em ensinos errados e mentiras espirituais. Por isso, ele chama Timóteo a ficar firme na verdade, viver uma fé de verdade e ser exemplo para a igreja. Esse capítulo nos ajuda a identificar o engano e a permanecer firme em Deus. Então, observa aí que esse capítulo 4 de Timóteo, ele é até um alerta para a gente ficar ligado, né? Sobre os enganos e para nós ficarmos firmes, não deixar isso abalar a nossa fé, tá bom? O que nós vamos estudar, professor? Nós temos 3 tópicos. Sinal de alerta ligado, que vai do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Ei, não deixe intimidarem você. E o terceiro tópico, bora se cuidar, que vai do capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Tá bom? Então, vamos para o tópico 1, professor. Sinal de alerta. O ponto 1 diz assim: tutorial para identificar apostasia. O versículo 1 da palavra de Deus diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, olha aí esse alerta. Então, vamos ver o que Paulo ele nos fala a respeito disto, né? Olha aqui. Qual é o alerta de Paulo? E nos últimos tempos, muita gente vai se afastar da fé por cair em ensinos enganosos e mentiras espirituais. E isso não é surpresa, pois já está acontecendo. Isso já vem acontecendo há tempos atrás, não foi só no tempo de Paulo. No decorrer da história, nós estamos vendo isso acontecer, né? Muitos estão abandonando a fé, caindo em ensinos enganosos e também caindo em mentiras espirituais. E sabe como é o nome que se dá a isso? Apostasia. E o que é apostasia? É a pessoa abandonar a fé, ou seja, a pessoa que um dia ela aceitou a Jesus, confessou a Jesus como seu Salvador, creu na mensagem da cruz, crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que um dia ele vai voltar. Essa pessoa abraçou a fé em Cristo Jesus, mas no decorrer do tempo, essa pessoa começou a acreditar em ensinos enganosos, em mentiras espirituais, e ela apostatou da fé, ou seja, ela abandonou a fé. Então, isso se chama apostasia, tá? Então, por isso, precisamos ficar ligado e firme na palavra para não cair no erro, ou seja, ficar ligado aonde? Ligado na palavra, como fala lá em Mateus capítulo 24. Tá bom, professor? Então, esse foi o ponto 1.
O ponto 2 é, esse vírus está por aí. Olha aí, então, mais um alerta que Paulo está explicando. O que Paulo explica sobre esse vírus? Que os ensinos errados não aparecem do nada. Observe aí. Os ensinos errados, esses falsos ensinos, eles não aparecem do nada. Eles vão, olha aí, eles vêm de gente se passando de líder ou de mestre. É muitas vezes aquela pessoa que chegou na igreja, né, que a liderança ficou de olho por ser uma pessoa assim, já por falar bem, por se expressar bem, né, ter uma posição. Então, muitas vezes essa pessoa, ela não é alicerçada na palavra. Então, ela já chega no meio do povo e vem trazendo mensagens que a Bíblia não respalda. Então, aí essa semente ela fica sendo lançada aos pouquinhos no meio do povo de Deus. Então, é isso que ele está explicando, Paulo, né? Paulo explica que os ensinos errados não aparecem do nada, mas vêm de gente que se passa por líder ou mestre, mas ensinam mentiras, como nos alerta lá em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Essas pessoas, elas, o que acontece? Elas fingem santidade. Elas fingem a santidade, mas é só capa. De santo não tem nada. De Deus não tem nada. Então, ou seja, elas criam regras que Deus não mandou. Ou seja, elas começam a tornar o evangelho uma coisa difícil. Era o que os fariseus e os escribas faziam. Eles colocavam regras para o povo obedecer, mas mesmo eles mesmos não conseguiam obedecer as próprias regras que eles criavam. Criavam regras sobre casamento, sobre alimentos, sendo que o segredo é nós sermos gratos, como diz aqui, mesmo sendo coisas que Deus criou para serem recebidas com gratidão. Esse tipo de religiosidade parece espiritualidade. Não. Às vezes, essa pessoa, ela não é espiritual. Ela aparenta apenas religiosidade, ou seja, religiosidade que não tem transformação. Olha o que diz aqui. Esse tipo de religiosidade parece espiritual, mas não transforma ninguém de verdade. É só capa. É só capa. O fundo, no por dentro, parece um sepulcro caiado. Só podridão. Então, é um alerta que Paulo está nos dando nesse ponto 2. Ponto 3 diz assim, não precisa misturar as coisas. Então, nesse ponto 3, que vai do versículo 4 ao 5, vamos ver lá o que diz lá o versículo 4 e o versículo 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, nesse ponto aqui, professor, o que é que nós percebemos? Que a criação de Deus ela é boa e não precisa ser rejeitada por regras inventadas. Romanos 14,6 também já nos alerta sobre isso. Então, olha aí, a criação de Deus ela é boa e não precisa ser rejeitada por regras inventadas. Né? O segredo é usar as coisas do jeito certo, com gratidão, como fala aqui, ó. Qual é o jeito certo? Gratidão, oração e alinhado com o quê? Com a palavra de Deus. Então, observe aí no vídeo, os slides aparecendo para você acompanhar, professor. Isso nos ajuda a não cair nem no legalismo e nem no exagero da liberdade. Ou seja, observe que é dois contrapontos, legalismo e a liberdade. Tem que haver o quê? Equilíbrio. Que fala aqui, o cristão ele vive com equilíbrio, usando tudo para glorificar a Deus e mantendo a mente renovada pela verdade, como nos diz lá Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, esse foi o tópico 1, tá, professor? Sinal de alerta ligado. Então, tópico 2 fala sobre, ei, não deixe intimidarem você. Não deixem intimidarem você. O versículo 6
vai do versículo 6 ao versículo 12. Vamos ver o que diz lá esse versículo aqui, olha. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, observe o versículo 12, que tem tudo a ver com a dinâmica que nós propomos aqui hoje para esta aula, tá? No tópico 1 aqui, cardápio espiritual é vital. Por que Timóteo ele era um bom líder? Porque ele estava firme na verdade que já tinha aprendido, ou seja, ele já tinha aprendido aqui, olha, essa palavra. Ele já estava firmado nessa palavra. Timóteo ele era um bom líder porque estava firme na verdade que já tinha aprendido. Ele precisava compartilhar isso de uma forma o quê? Como era que Timóteo ele precisava compartilhar essa verdade aqui? De uma forma clara e de uma forma constante. Não era só ele ensinar hoje e parar, não. Era dia após dia, era constante. Então, é isso que Paulo estava falando para Timóteo, vivendo, ou seja, também vivendo o que ele pregava. Observe aí no slide, não era só ele falar, mas as pessoas tinham que ver em Timóteo aquilo que ele falava também, no seu comportamento. Então, um ministro de verdade não inventa mensagem nova. Olha aí. Um ministro de verdade, ele não inventa mensagem nova, mas ele o quê? Ele se alimenta da palavra e permanece fiel ao que recebeu. Um ministro de verdade, ele não inventa mensagem nova. E isso é um alerta que nós precisamos ter hoje, professores, porque tem muito ministério surgindo hoje, sendo inaugurado. Mas a gente vê que muitos estão criando ideias novas que a Bíblia não respalda. E nós precisamos ter cuidado. Que você se congregue, mas veja se essa igreja, ela prega a palavra. Esse é um alerta que Paulo também está nos dando para a geração de hoje. Então, se alimente da palavra e permaneça fiel ao que recebeu. Era isso que Paulo estava aconselhando Timóteo. Tá? Quando um líder que anda com Deus e ama a Bíblia, olha aí a consequência. A igreja ela cresce de uma forma saudável e fica firme na fé. Porque a igreja, os liderados, eles olham para o seu pastor e veem nele uma pessoa, um representante de Deus aqui na terra. Quando essa pessoa ela é também firmada na palavra de Deus. Então, a igreja cresce saudável e também firme na palavra de Deus. Então, esse foi o ponto 1, né? Cardápio espiritual, ele é vital. O ponto 2 diz assim: treino e piedade, que vai do versículo 7 ao versículo 8, que a gente já leu esse texto aqui. Qual o recado que Paulo ele manda para Timóteo? Primeiro, nada de cair em papo furado. Esse era o primeiro recado. O segundo, nada de história sem base na fé. É o que a gente está falando desde o começo aqui. Timóteo, Paulo estava mandando Timóteo em alerta. Cuidado com as conversas fiadas que vierem até você. Procura saber se tem base. Nada de história sem base na fé. Não acredite em qualquer história que as pessoas chegarem para você. Era um alerta que Paulo estava dando a Timóteo, porque ele ainda era jovem, então ele precisava desse aconselhamento de Paulo, né? Então, qual era o foco? O foco é treinar a vida com Deus. O foco é treinar a vida com Deus. E treinar como? Na oração
e na palavra. E isso gera o quê? Piedade. Gera piedade. Então, observe aqui que nós precisamos focar em treinar a nossa vida com Deus. Mas como nós podemos treinar uma vida com Deus? Com oração e com a leitura da palavra. Isso gera piedade que nos servirá para o presente que vivemos e também nos servirá para a eternidade. Então, isso é muito interessante e muito importante, professor. Assim como treinamos nosso corpo praticando esporte ou indo para uma academia para alcançarmos o resultado desejado, é necessário constância. Isso é verdade. Na vida cristã, a constância é construída no zelo pela verdade, atitudes e rotinas que louvam o Senhor e compartilhar do seu amor aos que ainda não o conhecem. Então, aqui também ele faz aqui um paralelo aqui, ó. Nós também, quando nós queremos ter saúde física, nós temos que treinar nosso corpo. Ir à academia, caminhar, fazer exercícios para mantermos um corpo saudável. E isso de uma forma constante. Assim mesmo também é a nossa vida espiritual. Rotinas que louvam, ou seja, devemos praticar as rotinas, mas não de uma forma mecânica, mas de uma forma prazerosa que glorifique a Deus, né? Louvando ao Senhor, nós teremos também resultados que vão agradar ao nosso Deus. Então, esse foi o tópico 2. O ponto 2. Agora, o ponto 3, professor, não há idade para ser exemplo. Olha esse ponto 3. Não há idade para ser exemplo. Que alerta Paulo dá a Timóteo? Qual é o alerta que Paulo dá a Timóteo aqui? Que ser jovem não é desculpa, né? Mas qual era o exemplo que Paulo estava pedindo para Timóteo ser? Ser exemplo dos fiéis. Mas como ele deveria ser esse exemplo? Vamos lembrar da dinâmica? Ele tinha que ser exemplo quando ele falava, ele tinha que ser exemplo no seu jeito, no agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo estava falando para Timóteo. Como ele era jovem, então ele precisava ter uma postura de líder. Ser jovem não é desculpa. Tem que ser exemplo, né? E era isso que Paulo que estava aconselhando Timóteo. Uma ideia simples. O caráter fala mais alto que a idade. Olha aí. O caráter fala mais alto que a idade. Nosso exemplo maior é Jesus, ainda na adolescência. É só você lembrar de Lucas 2:2, que falava que Jesus, lá no templo, né, foi encontrado entre os doutores e ele estava não só ouvindo os doutores, mas também estava fazendo perguntas àqueles doutores da lei, né? Então ele foi um exemplo ainda na adolescência também. Então o nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus, né? Então quando o jovem anda alinhado na palavra a respeito, Deus usa quem se compromete de verdade. Deus ele quer usar aquelas pessoas que se comprometem realmente de verdade. Não é só de fachada, mas de verdade, tá bom? Então, encerramos o tópico 2, vamos para o tópico 3, que fala, bora se cuidar. Vai do versículo 13 ao versículo 16. Vamos ver o que diz lá na palavra de Deus. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eram as palavras assim poderosas aos nossos corações, professores, tá? Então, nesse tópico aqui, o que nós vemos aqui é o ponto 1. Estudos fazem parte do cuidado. O que Paulo escreve de tão importante? O que ele fala para Timóteo? Timóteo, foca na palavra. Lê. Paulo aqui descreve 3 bases para o ministério aqui. Ler, explicar o que ler e aplicar aquilo que ler. Então, observe, nós quando lemos a palavra, nós aprendemos
não só ler, mas explicar o que estamos lendo. E quando nós conseguimos explicar o que estamos lendo, nós conseguimos aplicar para a nossa vida também. Porque nós já começamos a entender o que ela quer nos dizer. Então, observe que é aqui a base para o ministério com excelência. Ler, explicar e aplicar. Então, quando é que a igreja cresce? A igreja ela cresce quando ela lê, quando ela ensina e quando ela vive aquilo que ela está lendo na palavra. Então, essa igreja, ela cresce para a glória de Deus. Então, líder de verdade, professor, ele não só fala de Bíblia, mas ele vive ela diariamente, tá? Então, olha que fala aqui. Quando o coração está cheio da palavra, o ensino flui e a igreja fica firme sem cair nas falácias do inimigo. Então, esse foi o ponto 1. O ponto 2 é, dom é servir com responsabilidade. O que Paulo faz Timóteo lembrar aqui neste ponto? Né? Para ele não vacilar no dom que Deus deu a ele. Timóteo, ele recebeu um dom de Deus. E ele não podia vacilar no chamado que Deus deu para ele. Então, Paulo faz ele lembrar disso. Olha, não despreze o dom que Deus te deu. Né? Por quem esse dom que foi dado a Timóteo, ele foi confirmado? Ele foi dado por Deus e confirmado pela igreja, por imposição de mãos. Aí você dá exemplo hoje de pastores que são levados à liderança hoje. Há toda uma situação de consagração, de oração para escolher pessoas que estejam aqui firmadas na palavra para liderar a igreja de Deus aqui na terra. Né? Então, Deus confirma e a igreja também confirma com a imposição de mãos, consagrando as pessoas para o ministério. Né? Então, para que esse fogo ele não se esfrie, porque Deus ele capacita, só que nós precisamos manter o fogo aceso. Né? E como era que Timóteo tinha que usar esse dom? E como é que nós também podemos usar? Dedicação e com coragem. Então, observe aí, olha, chamado mais compromisso, ou seja, o chamado de Timóteo, mais o compromisso que ele tinha, ia resultar em quê? Crescimento da igreja. Tá, professor? Então, esse foi o ponto 2. O último ponto é, cuide de você e dos demais. Paulo ele encerra esse capítulo como um alerta para Timóteo. Qual era o alerta para Timóteo? Para Timóteo cuidar da vida dele e também do que ele ensinava para a igreja. Viver e pregar do jeito certo com o quê? Viver e pregar do jeito certo com o quê? Com foco e constância. Ele tinha que ter um objetivo. E ele precisa fazer isso constantemente. Crescimento do líder de verdade. O que gera um crescimento de um líder de verdade? Gera caráter, fé e atitude. E quando isso acontece no líder, a igreja percebe e ela é edificada. Fica firme na palavra, protege a própria fé e ainda ajuda outros a serem alcançados por Deus. Perseverar é o segredo de um ministério que dá fruto e agrada ao Senhor. Então, observe que essa carta, ela foi escrita de Paulo a Timóteo, mas também ela se aplica à juventude de hoje. Então, você vai passar isso para os adolescentes, para os pré-adolescentes, falando que eles também podem ser exemplo hoje na casa deles, dentro da casa deles, lá na escola, quando eles estiverem na rua com os colegas, né? Então, eles podem ser exemplo para glorificar o nome do Senhor. Então, você encerra mandando a real para os seus meninos, dizendo para eles que somos chamados a ficar ligados, viver a verdade e ser exemplo de fé para a igreja e para a galera que vem depois, do mesmo jeito que Timóteo viveu. Observe que hoje nós estamos falando de Timóteo, que ele foi um exemplo. Quem sabe o seu menino, o seu adolescente, ele pode ser falado mais lá na frente por alguém. Olha, quando eu era jovem, lá no meu tempo atrás, eu conheci um jovem
Aí a pessoa vai falar o nome dele. Ou seja, muitas vezes pode ser até um adolescente da sua classe, que foi o exemplo na fé, firmado na palavra de Deus. Então você encerra, você faz o questionário com seus alunos e eu creio que você vai ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Vou deixar uma pergunta aqui do Responde aí para você responder aí nos comentários do nosso canal, tá? A pergunta é uma bem fácil. O que significa apostasia? Tá bom? Então você vai ficar com essa pergunta e faça os seus comentários aí no canal, tá? Vou deixar no vídeo. Então, nós encerramos por aqui, agradecemos a sua companhia e continuamos pedindo o seu retorno, professor. Curta os nossos vídeos, comente, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos para outros professores, tá bom? O material que aparece no vídeo que você acompanha, você pode estar solicitando via WhatsApp, se for do seu interesse, tá bom? Que vamos estar disponibilizando para você. Então, encerramos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Tchau, tchau.